Situações que a seguradora pode negar a sua indenização. Fala galera, meu nome é Marcos, sou da Óptimo Seguros. Estou aqui para tentar, de alguma maneira, ajudar, orientar, ensinar um pouco mais sobre a matéria seguros para todos vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, não passar todas as informações que são pertinentes ao perfil, condutor, forma de uso, CEP de risco do seu seguro, com relação ao seu seguro. Então o que acontece? Quando você quer aquele jeitinho brasileiro, né, aquela coisinha nossa, né, cultural aqui do Brasil, não nossa, porque eu não participo disso, mas do Brasil, onde você busca por meio de uma alteração da verdade, né? Aquele condutor que tem uma idade menor, onde o seguro fica um pouco mais alto, você acaba colocando no nome do pai, da mãe, ou não informa que há um filho de 18, 20 anos que conduz o veículo, ou mesmo até utiliza o carro para visitar clientes e diz que não utiliza. E quando a companhia descobre um eventual sinistro, né, ela consegue, através da sua investigação, descobrir aquela inverdade, provavelmente seu sinistro será negado. Tá? Tá lá previsto no artigo 766 do Código Civil, né, justamente por omissão ou mesmo a inverdade, né, é direito do segurador de negar o pagamento do sinistro. Beleza, gente? Então toma muito cuidado com isso, toma muito cuidado na hora de informar, passar essas informações, principalmente quando você não trata com especialistas em seguro. Você vai contratar seguro em banco, vai contratar seguro por vezes com pessoas que não são muito capacitadas, então elas não te questionam sobre isso, deixa aquilo passar, ou mesmo até te sugerem a fazer o seguro de uma maneira que fique mais baratinho para você. Então toma muito cuidado, você pode tomar um prejuízo grande e perder seu patrimônio, beleza? Dentro dessa mesma linha, uma questão também que é muito importante, não atualizar os dados do perfil conforme as mudanças que ocorrem na vigência do seguro. Por vezes nós mudamos de endereço, então é sua obrigação do segurado, sempre que houver qualquer tipo de mudança em seu seguro, informar a seguradora. Então mudou de endereço, informa o seu corretor ou a sua seguradora que houve a mudança de endereço para que essa precifique o custo correto. Pode dar uma alteração, tanto para mais quanto para menos. Outra coisa, mudou o condutor era o marido e passou a ser a esposa o condutor daquele veículo, ou passou a ter o filho fez 18 anos, tirou carta e começou a conduzir durante a vigência. Informa a seguradora para ela precificar da maneira correta. Por quê? Quando você não atualiza o perfil e ocorrer um sinistro, você deixou de informar a seguradora a maneira correta, sendo assim passível de negativa de indenização também, tá? Agora vamos entrar em alguns outros temas, que alguns muito claros, outros nem tanto, né? Por exemplo, conduzir veículo alcoolizado. Por óbvio, não tem cobertura, né? Acho que não tem muito o que se explicar, mas é uma faceta aí das questões que existem no nosso cotidiano. Então, sim, você é alcoolizado, se envolver em um eventual sinistro e foi comprovado que você estava conduzindo o veículo alcoolizado, não haverá cobertura, até mesmo pelo proibitivo do nosso ordenamento jurídico, né, no CTB, tá? Então, envolveu em sinistro, estava alcoolizado, por vezes não haverá cobertura, tá? Uma outra questão, condutor do veículo, melhor, não conduzir, mas condutor do veículo não habilitado, sem CNH. Nós somos o país do jeitinho, né? Então muitas vezes a pessoa não tem habilitação e tem o carro, e ela conduz o veículo, porque já vimos essa situação. O filho não habilitado, o próprio condutor proprietário do veículo não habilitado, vai lá, faz o seguro, coloca que o condutor é um terceiro, né?
O pai, o filho, um parente, um amigo que seria o suposto principal condutor, mas o condutor de fato não habilitado. Emprestou o carro para um sujeito e esse também não é habilitado. Ocorrendo um sinistro, não haverá cobertura, não haverá indenização. Não há pagamento de indenização para pessoas não habilitadas. Beleza? Então ficar muito esperto nessa questão aí, para não ter um susto aí mais para frente, né? Vamos lá, uma questão de pouco conhecimento do público, e essa é bem curiosa, bem legal. Não há cobertura no caso de danos a familiares. Como assim? Vamos fazer uma situação hipotética. Foi visitar o papai e a mamãe no final de semana, comer aquela macarronada da mamãe. E ao estacionar o carro, bateu no veículo do seu pai. Vamos colocar lá que estava estacionado, você foi estacionar, não se atentou e acabou colidindo naquele veículo. Não há cobertura. A seguradora não vai acionar o seu pai como terceiro em seu seguro. Não há cobertura. Seu pai tem que acionar o seguro dele mediante franquia e para o conserto. Então é bem curioso, mas não há cobertura. Na verdade, para ascendentes, descendentes, irmãos e cônjuges, tá? Então, pai, mãe, filho, irmãos e sua esposa ou marido, não há cobertura no caso de eventual acidentes. Eles não estão na categoria terceiros, tá? Então não há cobertura para essas situações. E última situação que vamos colocar hoje, que não é tão difícil de se analisar por uma lógica, mas acontece bastante de se levantar a questão, questão de manutenções do veículo. Então vou dar um exemplo aqui que eu quero dizer com isso. Se você não colocou óleo no motor por um certo tempo, porque tem que ser por um bom tempo, né? E com isso aconteceu do motor ter um problema, ele chegou a fundir, vamos, sei lá, fundir o cabeçote, alguma coisa assim, algo de manutenção, algo obrigatório, que não tem relação com um evento incerto e futuro, mas sim com manutenção do veículo. Não há cobertura para o seguro. O seguro não arruma o seu veículo, ele só arruma um veículo em caso de sinistro. O que é um sinistro? Um evento coberto. Então, quando você contratou o seguro lá, por exemplo, seguro completo, você contratou um seguro para colisão, incêndio e roubo. Então, é no caso de eventuais colisão, parcial ou integral, independe, incêndio de qualquer tipo, roubo ou furto também, e as intempéries, né? Caso fortuito, força maior, que é danos de enchente, alagamento, queda de árvore, as intempéries que acontecem na nossa vida cotidiana. Ele não tem cobertura para manutenção do veículo. E o último, mas não menos importante, causar um sinistro, ou seja, vontade de causar um sinistro. Acho que isso é óbvio, né? Mas lembrando, uma característica básica do risco, que é um requisito do seguro, é algo futuro e incerto. Quando você tem a intenção, você tem a tensionalidade, a volição, a vontade de causar um dano para receber uma indenização, por exemplo, mandar roubar o seu veículo, colocar fogo no seu veículo, não haverá cobertura, lógico, se caso a companhia seguradora consegue comprovar a questão. Não haverá cobertura mediante fraude, né, que é a famosa fraude, né, no seguro, podendo inclusive até ser penalizada aí no Código Penal, né, por um estelionato, fraude, né? Então é um pouquinho mais complicado. Não haveria cobertura para essas situações também. Então, gente, final das contas é o seguinte: fazer o seguro sempre da melhor maneira possível, passando as informações corretas, as informações verdadeiras, legítimas, conforme o uso do veículo. Quem dirige, a forma que dirige, nada é negado com essa questão. Você pode utilizar o veículo da maneira qual você desejar ou precisar, né? Porque às vezes ele é ferramenta de trabalho. No entanto, quando você omite alguma informação, quando você fala alguma inverdade e algumas situações que podem acontecer, não haverá cobertura. Então fica bastante ligeiro e sempre buscar um especialista, um corretor de seguro. Lembrando que o corretor é uma espécie, não mais uma espécie de advogado. Ele está lá para te defender, ele está lá para comercializar o seguro da maneira correta, te orientar de todos os seus direitos e deveres, te defender no processo de sinistro,
te orientar na feitura do processo de sinistro e justamente administrar a sua apólice durante todo o período de vigência que você o contratou, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisar, estamos sempre aí. Não esquecendo, deixe seus comentários, curte, compartilha que vai nos ajudar muito. Obrigado, falou!